colocar agora. Boa. Parece que tá bem alto aqui. Espero que não esteja alto para vocês. Depois alguém me dá o feedback aí nos comentários para poder saber se o meu som tá estourando. Que tá bem alto aqui para mim aqui. Espero que não esteja aí também. Bom, vamos lá então, né? Conversar então sobre Mikozuki. Esse episódio aqui, ele tem umas características, como eu disse, assim, de fazer a história andar bastante. E aqui a gente tem mais na verdade, uma roteirista, né? Adicionando aqui a listagem. Teremos aqui então a Ayanna A. Floyd, o Steve Lightfoot e o próprio Brian Fuller, né? A direção é do Michael Rymer, novamente, e esse episódio aqui, ele vai começar mostrando, claro, a situação que o Will ainda se encontra, né? O Will, ele está preso, mas ele tem aquela dose toda de imaginação, né? Então ele vive ali uma tortura, né? Uma combinação de dor, né? De raiva e muita sede de vingança, né? Como a gente viu no episódio anterior, né? O Jack Crawford está naquela situação com a esposa dele, a Bella, que tentou se intoxicar e se matar, né? Mas ele acabou sendo salvo pelo próprio Hannibal. O episódio anterior termina com o Jack vendo o Hannibal ser expulso do quarto, né? Porque a esposa ficou revoltada, né? Quando ela acordou e viu o Hannibal lá, que salvou ela. Ela não queria. E ele voltou para casa e acabou flagrando a Beverly, né? Então a gente tem aquela cena fantástica, né? Dela encontrando algo que ela não mostra, não é mostrado para o espectador. E você vê que ela está ali, está prestes a ser pega e é pega, né? E tal, dá tudo a entender. Então aqui você tem o Jack Crawford ali muito triste, né? E tal, ele está olhando pela janela, emocionado e triste. O Hannibal está ali preparando que depois eu fico sabendo que é uma espécie de café da manhã que ele está preparando, mas tem alimento, né? E alimentos frios, né? Então é interessante esses paladares refinados, né? Que é justamente essa comida, né? Essa apresentação de comidas frias, né? Que é a comida japonesa com vongole, né? E tal, e por aí vai. Não sou um especialista em culinária, né? Mas aqui ele está tentando consolar o Jack Crawford, falando inclusive para ele assim, olha, você precisa comer, né? Você está realmente numa situação terrível, mas você precisa se alimentar. Então, ele conversando com o Jack, e o Jack se anima a comer, ele até fala assim, alimente o seu corpo e alimente a sua mente, né? Porque é o que a gente aqui no Brasil chama de saco vazio não para em pé, né? Então, eles estão ali comendo aquela bela comida elegante, né? Você vê como o Hannibal, ele trata muito bem, né? O Jack Crawford, e ele trata as pessoas normalmente muito bem, a não ser quando ele precisa matá-las, né? E tal, mas ele está tratando o Jack, ajudando o Jack ali, acolhendo o Jack, e a gente vai ter já os desdobramentos do que aconteceu no final anterior. Você vê a Fred Lounges, que ela aparece já nesse episódio, e ela está voltando naquele observatório aonde não fazia muito tempo ela havia sido mantida ali, né, em cativeiro pelo Abel Gideon, né, que vai voltar, né, nesse episódio aqui. Ela, pelo que eu pude entender, né, porque depois é falado, verbalizado pelos personagens, que ela recebeu uma mensagem de uma informação que tinha um corpo ali, uma dica ali de um corpo, né, e tal. E você vê essa personagem como é que ela é, né? Ela, em vez de ligar para a polícia, ela foi sozinha primeiro. Você vê que ela tá armada e tudo, e quando ela se aproxima, ela se depara por essa terrível, né, obra de arte que é a Beverly totalmente fatiada em diversas partes. Deixa eu deixar uns slides rolando aqui. A Beverly fatiada, coitada, ali em vários pedaços separados por lâminas de vidro, né? Então é uma cena dantesca, né? Aqui eu estou deixando passar alguns elementos aqui do episódio, mas vocês vão ver cenas daquele filme A Cela, né? Porque eu quis colocar aqui como uma lembrança, achei importante, porque aqui faz uma referência direta ao que aparece no filme A Cela, que eu vou explicar um pouquinho mais, né?
Esse filme já fez um bom tempo, hein? Esse filme é a Cela dos anos 2000, né? Faz um tremendo de um tempo aqui. Mas na real, eu quero comentar, porque no filme A Cela, que é um filme assim tem uma questão de ficção científica, né? Porque as pessoas entram nos sonhos, né? Tem uns atores maravilhosos aqui, mas aqui eu quero mencionar o Damien Hirst, né? Que ele é um artista riquíssimo, multimilionário ali da Grã-Bretanha, né? E as obras do Damien Hirst são obras que ele fatia os animais e também faz essas apresentações que ele coloca grandes quadros selados, o animal está ali preservado, acho que em formol, algo do gênero, né? Mas está cortado ao meio, né? E são apresentações muito famosas, né? Eu acho muito tétricas, né? E ainda mais quando a gente vê bichos, né? É bem triste. Bom, não vou ser hipócrita porque eu sou alguém que come carne, né? Mas eu presumo que é uma coisa terrível, né? Você vê uma coisa assim ao vivo, né? E você vê um ser humano, hein, como é colocado aqui. No filme A Cela, você vê que a inspiração ao Damien Hirst é o momento em que ela entra nos sonhos, né? Porque essa personagem da Jennifer Lopez, ela precisa entrar nos sonhos, que se vocês não conhecem, depois vocês colocam aí, dá um Google aí, coloca no YouTube o filme A Cela, que vocês vão ver o trailer, né? Ela entra nos sonhos desse serial killer porque ele tem sequestrado as moças e ele meio que deixa as moças no equipamento que tem um gatilho ali que mata as moças sozinho, sem precisar da presença dele, e ele entra em coma, né? Porque ele toma ali, fica sem o medicamento, acaba entrando em coma, e ela precisa entrar na mente dele, nos sonhos dele. E num desses sonhos tem uma figura de um cavalo que ele é totalmente fatiado e dividido por lâminas também. É uma cena muito famosa. Então eu deixei rolando aqui nos slides também. Se aparecer, vocês não estranhem, tá? Porque eu coloquei devido a essa menção aí. Espero ter colocado, não sei se eu coloquei não. Mas eu creio que sim. Então tá rolando nos slides aí. Mas andando aqui com a história do Mikozuki, né? Você vê que a Fred, ela vai olhar aquela cena terrível, né? E ela reconhece na hora que é a Beverly, né? Que é a Beverly que trabalha ali junto com o resto do pessoal da FBI, né? Coletando evidências. E ela liga então, já na próxima cena já tá chegando o Jack Crawford com todo mundo e ela avisa ele, né? Pra você ver como é que é, né? Ela pede pra ele, não entra ali. É um dos seus, né? Ela fala, ali está uma pessoa que é um dos seus. E ele entra, né? Ele ignora e entra e a primeira vez que a gente vê ele realmente desabar e chorar, né? Eu acho que na verdade a gente já viu ele por causa da esposa, né? Essas condições que a esposa dele tá, mas ele vendo a Beverly daquele jeito ali, ele desaba e começa a chorar, né? Então você vê que é claro, né, que quando ele vai aparecer, vai ter um recorte dele relatando para os amigos dela, do laboratório, né, as pessoas emocionadas. Você vê que tá falando o pessoal do escritório, tá falando da importância dela, né, e o quanto que ela era comprometida, né, e que a história dela não vai ser esquecida, né. Então você vê que ele faz uma ode, né, ao trabalho dela, uma ode, não sei se chama assim, né, ele faz porque o corpo dela vai continuar tá sob investigação, né, e eles depois vão ter a tristeza de ver o corpo dela, vai estar em várias bandejas, né, várias mesas, o corpo dela fatiado, porque eles vão precisar analisar. É claro que aqui, quando eles chamarem o Jack novamente, né, que até fala para eles, olha, vocês não são obrigados a fazer esse trabalho, vocês têm direito ao seu luto, né, porque vocês conheciam ela. Então, na verdade, ele dá essa chance, mas eles falam assim, os dois, eu achei bem legal. Eles são bem comprometidos, né, os dois amigos ali da Beverly ali, que trabalhavam com ela. Deixa eu ver aqui o nome deles direitinho. Que sempre tem aqui o elenco, né, no finalzinho, deixa eu só aqui. É que agora de cara eu não estou recordando aqui no meu roteiro, eu não coloquei não. Tá, mas tudo bem, só para constar aqui que ele realmente dá essa chance, né, das pessoas poderem ter o luto, e eles falam que não. O que eles conseguem levantar, e isso é interessante, né,
é que aquele rim que estava ali naquele cadáver fatiado da Beverly, que eles tiraram, não é o dela, né? Fizeram exame de DNA e tudo, aí um deles fala assim, olha, esse aqui não faz parte do corpo da Beverly. Na verdade, pelo exame de DNA, já reparamos que faz parte do corpo do outro cara, que é o cara lá, aquele assassino da paleta de cores, né? Então, o Jack fica olhando, assim, analisando, e ele resolve, até porque tá dentro desse corte, né? Que ele também falou pro Will, né? O que aconteceu pra Beverly. E quando ele tá lá conversando, tá ele com a Lana, ele fala assim o Will pede pro Jack, fala, eu quero vê-la, né? E aí é feito todo um aparato, que é obviamente para fazer uma menção ao Silêncio dos Inocentes, né? Aquelas cenas em que o Hannibal Lecter está sendo levado para um outro local referente ao assassinato, que ele vai falar com a senadora, né? Então faz todo aquele aparato, aquele carrinho, aquela máscara, né? Aqui a máscara que o Will usa, eu achei assim, é claro que é para fazer uma homenagem, né? Obviamente ao filme Silêncio dos Inocentes, que eles não podem fazer menções diretas por questões de direitos autorais, mas você vê que é meio despropositado, assim, não é o mesmo grau de perigo, né? O Will, penso eu, né? Eu faço essa leitura. O Lecter, quando ele, no Silêncio dos Inocentes, no filme, ele já era um assassino notório, né? Devorador de pessoas, etc., perigosíssimo, né? Já tinha atacado uma pessoa ali do próprio hospital psiquiátrico. Então, o Will aqui, essa cena toda, de todo esse aparato, a máscara, é muito mais para fazer uma homenagem, uma troca, uma inversão de papéis, né? Que é uma coisa que o Bryan Fuller gosta muito de fazer, do que o próprio Will, claro, obviamente, ele ser um cara perigoso, né? Não tem o menor sentido isso daí. Então, você tem aqui, então, essa cena toda, e ele vai chegar lá, então, nesse observatório, ali os caras estão analisando, inclusive, né? Aliás, eu fiz uma inversão aqui no que eu estava contando, porque se ele foi lá no observatório, obviamente a Beverly não tinha sido retirada de lá e o fígado não tinha sido analisado ainda. Eu fiz uma pequena confusão aqui. Mas tudo bem, se coloca então em ordens invertidas, então foi depois dessa cena. Mas aqui, então, o Will, ele olha, claro, e ele vai... E é interessante, a série coloca a Beverly dentro da cena, da própria cena, né? Ela falando pra ele assim, né? Ou ele imaginando ela falando pra ele, você não faz análise das evidências? Faça análise das evidências. Como pedindo pra ele assim, você deixa as emoções de lado e concentre-se no que você está vendo, no que você consegue, a partir das evidências, a fazer uma leitura, né? Aí a gente tem aquela cena, até deixei um gif rolando aqui, vocês vão ver ele se repetir, obviamente. Você tem aqui a cena dele fazendo aquela reversão, né, que passa aqueles raios de luz, né, aquelas faixas de luz, e aí vai juntando todas as partes, né, uma cena tão legal, né? Você vê juntando todas as partes dela, e quando juntam-se as partes da Beverly, ele se coloca, como ele já fez em outras ocasiões, no lugar do assassino, né, que dá uma espécie de mata-leão e ele vai descrevendo, né? Eu peguei a Beverly por trás, né, imobilizei ela, fiz com que ela ficasse inconsciente e então decidi como iria matá-la. E aí, né, para nossa tristeza, né, a gente vai ter uma cena então que ele que mostra aí o próprio Hannibal, não é verdade? Né, como o que ele fez com o corpo dela? Ele congelou o corpo dela até virar uma pedra, né? Um pedaço de pedra, né? Se você recorda, ele tem aquela espécie de maquinário que a gente vê muito em supermercado para cortar bisteca, né? Que as pessoas cortam mocotó, bisteca, né? Ossos no mercado. E ali ele está cortando ela pela metade, mostra que ele está fatiando ela. Não mostra pra gente diretamente, assim, mas, né? Mostra muito mais o resultado. Então, aqui o Jack, ele pede pro Will, né? Pela primeira vez, ele implora pro Will, fala assim, mostra pra mim o que você tá vendo exatamente, né? Porque eu quero entender. O Will, ele sabe quem fez isso daí, porque, vamos recordar que ele falou claramente pra Beverly, ele falou assim, olha, fique longe do Hannibal, não vá atrás do Hannibal,
conta tudo pro Jack. Inclusive ele fala isso, ele fala pro Jack, ela veio me perguntar, falou que tinha tido descobertas, eu pedi para ela ir atrás de você, onde que você estava ontem à noite? Aí ele fala, eu estava com a minha esposa no hospital, né? E aí, quando ele pede novamente pro Will contar, você vê que ele pensa duas vezes e fala, não vou falar para ele, porque primeiro que eu não tenho provas, né? Até agora o Lecter não deixou vestígios, assim, não deixou algo que possa comprovar realmente, né? E é capaz o Jack também não acreditar, né? Então, o Jack sabe já das desconfianças, não, das certezas que o Will ele fala que é o Lecter que é o culpado, mas aqui ele escolhe não fazer isso. Ele fala assim, olha, a Beverly chegou às conclusões dela, então eu peço para você, ele diz pro Jack, para que você chegue às suas conclusões. E aí o Jack, né, que tá bravo, né, você vê que ele tá nervoso, ele fala, então para que eu trouxe você aqui? Aí o Will fala assim, com lágrimas nos olhos, né, para eu poder me despedir, né. Então é muito bonita e triste essa cena. Depois que vai vir então aqui a questão que eu comentei, né, sobre a análise do corpo, né, que eles vão conseguir levantar, né. Aqui tá o nome dos caras que trabalhavam com a Beverly. É o Jimmy Price e o Brian Zeller, né. Eles fazem essa descoberta aí, então você vê que é uma coisa a mais, né, para eles poderem refletir, né. Aqui a gente vai ter também uma questão de manipulação, porque você vai ter ali o Will conversando com o Chilton, né? Que tá ali tentando levantar, sondar o Will, né? O Chilton, né? Falando assim, como é que você se sentiu vendo o corpo da Beverly, dessa moça que foi assassinada, né? E o Will, ele responde para ele com uma, como é que eu posso dizer? Com uma reclamação. Porque ele fala assim, você falou pro Hannibal Lecter as coisas que eu disse referente ao nosso, né, que vamos recordar aqui que o Chilton está fazendo umas experiências com o Will, né, com remédio e tudo, fazendo questionamentos e tal, né, e aqui é um quid pro quo, né, e você vê que ele ficou bravo, ele falou assim, é uma coisa nossa, você não podia ter falado para ele, né. Então, é aí que o Will vai começar a realmente a pensar em manipular essa situação. Porque como ele está preso ali nesse hospital psiquiátrico, o que ele pode fazer, né? Porque ele se vê preso, ele está revoltado com o que aconteceu com a Beverly, né? Então ele está um poço de dor e de ódio, né? Sabendo que o Hannibal Lecter está ali solto, né? Ainda por cima é um cara bem querido ali pelo Jack. Então ele começa a perguntar, o Will começa a conversar sobre o Abel Gideon, né? Que vamos recordar que é aquele cara que eu achava que ele estava morto na real, né? Aquele lá que era um psicopata, que ele se autodenominava o assassino de Chesapeake Ripper, né? Que é justamente o Hannibal Lecter, né? Só que o Chilton convenceu o Gideon, né? Que ele que era o Chesapeake Ripper. E no final de contas ele não é, obviamente, né? E tem uma manipulação mental, acho que o próprio Hannibal também fez com ele. De qualquer maneira, quem recorda, vai recordar que o Will vai preso, inclusive, né? Tem muitas questões todas aqui. Isso é apenas mais uma pedra no sapato do próprio Will, né? Aqui a gente descobre que o Abel Gideon não morreu, então, com aquele tiro que o Will deu. E ele começa a convencer com o Chilton a trazer o próprio Abel Gideon, né, para poder conversar, porque ele acha que pode ter respostas referentes a identidade desse Chesapeake Ripper aí, que é o estripador, né, de Chesapeake. O Chilton morre de medo, porque vamos lembrar o que o cara fez com ele, né, gente? O cara pegou... Oi, auê, Marcos, boa noite... Hannibal é o Ripper do multiverso, isso. Então, eu tô aqui comentando, vamos lá. Meu áudio tá bom aí? Tá legal? Tá saindo bem aí pra ti? Porque hoje não apareceu ninguém. Se tem gente aqui mais assistindo, que eu não tô com acesso à numeração de pessoas na live, ninguém me deu feedback ainda no meu áudio. Se tá escutando bem, está ótimo, obrigada. Então, aqui, vamos para a questão aqui, porque aqui são as manipulações do Will.
Então o Will ele consegue manipular o Chilton para poder ter respostas, né? Ele acha que ele é inteligente, né? Que o ego do Chilton é monstruoso, ele quer ser reconhecido enquanto uma pessoa importante, né? Inclusive o próprio Abel depois vai falar que o Chilton quer ser o Lecter, né? Ele tem inveja do Lecter, então isso é muito interessante. O Chilton morre de medo, porque vamos recordar que o Gideon aí tirou uma porrada de órgãos dele, sumiu com alguns aí, ele ficou todo lesado, não à toa que ele tá ali de bengala e tal, ele ficou muito ferido e sobreviveu por um triz, né? Então ele consegue manipular e a gente vai ver que sim, vai dar certo, porque o Will ele tá fazendo alguns movimentos mesmo de dentro ali da cadeia, né? Porque ele tá revoltado, ele quer que o Lecter, desapareça da face da Terra, né? Então você diz aqui que o caso aqui então é esse. Deixa eu ver. Aqui no roteirinho aqui. Faz vários apelos à vaidade e tal. Então, no caso aqui, o próprio Will, né? O Chilton, inclusive, fala assim, se você quer tanto estripador, você vai ter que matá-lo. Eu acho que é aqui que o Will vai ter essa ideia, né? Porque o Chilton fala pra ele, se você quer saber informações sobre o estripador, talvez você acabe tendo que matá-lo. Aqui a gente volta para Fred Lounds, né? Porque a gente descobre que o Will chamou ela para conversar. Vamos lembrar que eles se odeiam, não é? E a Fred Lounds, ela tá lá e fala assim, agora ela já chega falando isso. Agora você tá onde você merece, né? E tal, porque ela acha, inclusive, que ele é um assassino, um psicopata. Aí ele não cai na armadilha, não, e começa a conversar com ela. Ele acha que tem um copycat, ele explica pra ela que tem um copycat, alguém que assassinou o Meirinho lá no tribunal, vamos lembrar o fim daquele episódio, e o próprio juiz, né? E ele acha que se ela publicar uma entrevista com ele e tal, que pode atrair esse psicopata. Vamos lembrar que os psicopatas, eles querem ter crédito dos seus, entre aspas, trabalhos, né? E ele acha que ela pode ajudar nisso. Então ela grava ali uma entrevista em áudio e tal, que vai lá pro blog dela, né? E aí, uma coisa que apareceu aqui na série, que eu não tinha comentado ainda, mas eu acho que é legal poder comentar, aqui sobre o Jonathan Tucker, isso, é o nome dele, Jonathan Tucker. Esse ator, ele já apareceu algumas vezes ali, você via ele ali trabalhando naquele sanatório, naquele hospital psiquiátrico, e você pensa assim, nossa, esse é um cara famoso, né? O cara de várias produções famosíssimas, quer ver? Ele tá, olha, eu não sabia, ele tá nas Virgens Suicidas, que é um filme muito bom, mas ele tá naquele filme, deixa eu ver, no Westworld, City on Hill, peraí que eu vou encontrar aqui. É que aqui o site aqui não tá muito descritivo, não. O pior, tá com nomes todos em inglês, eu não tô conseguindo recordar direitinho. Deixa eu aqui, mas eu nem sabia que o nome dele era Jonathan Tucker, não. Na moral, a gente acaba vendo depois. Eu sei que esse ator aqui, ele trabalhou depois no Deus dos Americanos, né? Pra você ver, né? E tal. Então ele é um cara, é uma face famosa, né? E tal, uma face conhecida. Eu falei assim, nossa, tá fazendo uma ponta, mas eu tô olhando pra cá porque tá a luz na frente. Ele tá fazendo uma pontinha aqui, mas ele é muito bom. Tá, mas vamos voltar aqui porque eu tô aqui falando e não me expressei ainda sobre o que é. Depois que tem essa entrevista, então, com a própria Fred Lounds, deixa eu parar um pouquinho esses slides aqui. Tá. Deixa eu me ajeitar também que eu tô com dor nas costas, tô assim, cheia de dor. Então, depois que ele tem essa entrevista com a Fred Lounds e o Will tá sendo ali buscado para poder voltar para a cela dele, chega ali, então, esse enfermeiro interpretado pelo Jonathan Tucker, né? E fala assim, eu estava escutando a sua entrevista, né? E olha, você é uma pessoa muito articulada, né? E começa a conversar com o Will, né? Aí fala assim, e através das coisas que ele vai falando, o Will começa a pescar quem ele é, né? Aquele cara, ele é o copycat, vamos colocar assim, o Will tá pensando que ele é o copycat, né?
e tal, que é o cara que matou, fez aquelas mortes no tribunal, que matou o juiz, que matou o Meirinho, né? Fez aquela cena toda de crime. E ele fala assim, ele vai conversando com e perguntando pro cara, né? E até ver o nome do personagem dele aqui, se a internet colaborasse, né? Deixa eu ver aqui. É o Metal, pronto, isso, é o Metal Brown. E ele pergunta pra ele, fala assim, mas foi você que matou as pessoas no tribunal? Ele pergunta, o Will pergunta. Aí ele fala, eu só matei o Meirinho, eu não matei o juiz. Porque vamos lembrar aquela cena de crime, é uma cena de crime dantesca, né? Aquele juiz estava tipo suspenso, com a cabeça aberta e o cérebro estava tipo uma balança, né? Como se fosse a balança da justiça, né? O coração num prato e o cérebro no outro, né? Então é uma cena de crime que ele falou que não montou aquela cena de crime toda. Ele só matou o Meirinho, né? Que aí vocês recordam que ali o advogado recebe uma orelha, né? Não mostra nesse corpo. Então ele estava querendo meio que ajudar o Will porque ele dá a entender, ele faz até uma expressão assim que os falcões têm que se unir, né? Para poder pegar as presas, né? Aí o Will até fala assim, mas os falcões eles são solitários. E aí ele fala, é por isso que eles erram, né? Então aqui ele acaba descobrindo que esse cara que era o enfermeiro, que na verdade era um paciente lá naquele hospital psiquiátrico. E ele até fala assim, os caras nunca pesquisam, né? Seus trabalhos, assim, seu histórico. E ele acabou achando que ali é um ótimo lugar para se esconder. E realmente é mesmo, né? Um ótimo lugar para se esconder. Então o Will fica bem surpreso, né? De que, na verdade, estava tão perto dele, né? Essa figura aí. E a questão da manipulação aqui, você vê que eles conversam e tal. E o Will pede para ele uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele fazer algo assim. Mas eu acho que tem a ver com a trajetória do personagem e tem a ver com o que o Lecter está fazendo com ele, né? Que se o Lecter quer quebrar nele essa questão da personagem, da ética dele, da generosidade dele, ele tá meio brincando com os sentimentos dele, uma hora ele ajuda, outra hora ele prejudica, né? Inferniza, complica a história. Foi o Lecter que colocou aquela orelha dentro do estômago dele, né? E ele vomitou, que é a orelha daquela menina, da Abigail. Então você vê que aqui o Will pede para esse cara, o Metzel, fala para ele assim, eu quero pedir uma coisa para você, já que você quer me ajudar, né? Você falou que os serial killers se ajudam, mate o Hannibal Lecter. E ele olha assim pro Will, né? E não fala nada, só vai embora. Deixa o cara na cela dele. Então você vê que realmente, né? O Will ele fez uma coisa terrível, né? Então você tem ali aqui tá meio já se encaminhando pro final da história, né? Deixa eu ver aqui, né? É isso mesmo, né? Então, temos essa história aqui e temos aqui o próprio Will, né? Que ele vai ter uma visão dele mesmo, ele está sentado ali, ele vai ter uma visão dele mesmo como se estivessem saindo umas galhadas, assim, das costas dele, como se ele tivesse... Porque antigamente, as imagens, as visões que ele tinha... eram visões ao longe, né? Vamos recordar, né? Tem até um momento quando o Will está analisando a Beverly fatiada entre aqueles vidros, né? Aparece aquele ser, aquela figura demoníaca, né? Que é uma representação do Hannibal, né? Um assustador, assim, passando por trás e olhando para ele. E aqui ele está vendo sair de dentro dele uma galhada, né? O Will tem visões dele mesmo, eu acho que é uma maneira que ele se personifica, né? Como aquele cervo gigante, né? E tal. É uma espécie de personalização do que é, né? O que é o Will, né? Que ao mesmo tempo ele está sendo perseguido e está sendo o perseguidor, né? Então aqui eu acho que ele, tendo essa visão dele mesmo, nascendo essa galhada, a leitura minha, né? Eu acho que ele cada vez se sente mais misturado, né? Como se fosse o bem e o mal, né? Estão se misturando dentro dele mesmo, né? E ele vai tendo um susto assim, você vê que ele estava de novo sonhando, e quando ele abre os olhos está a Lana Bloom olhando para ele, né?
A Lana, ela tá muito preocupada, né? Quando ela sabe que o Will foi lá ver o corpo da Beverly, né? E tal, e ficou muito perturbado com tudo isso, ela quer saber como ele está. E ele, por palavras, e não sei, talvez até de maneira proposital, né? Não sei, aí eu imagino que ele, eu acho que ele meio que entregou para ela, eu acho que foi proposital, sim, né? Que ele tenha mandado alguém fazer uma coisa cruel, né? Ou então ela é uma pessoa muito inteligente, porque ela catou todos os detalhes, né? E tal. Então você vê que ali a Lana Bloom, ele vai falar para ela que fez uma coisa terrível, que não tem mais como voltar atrás, né? Que ele agora ele está desejando a morte de alguém. A Lana, de qualquer maneira, ela sabe o que o Will pensa do Hannibal Lecter, né? Que ele responsabiliza o Hannibal Lecter. Então, ela talvez tenha feito essa conexão, penso eu, né? Que o Hannibal está em perigo, né? Mas como estaria em perigo? Aí seria talvez o Will pedir para alguém fazer alguma coisa contra ele. Aqui a gente vai ter uma cena aqui do Hannibal Lecter, ele está... eles rastreiam... depois eu vou falar sobre isso, né? Deixa eu só concluir a questão da piscina, né? Você tem o Hannibal Lecter que está numa piscina enorme, está nadando, se exercitando, né, e tal. E daqui a pouco você vê que ele está sozinho na piscina, é à noite, e chega esse cara, que é o Matthew, né, que ele está ali de sunga, né, e tal, de óculos, mergulha na piscina, começa aqui meio a nadar ao lado do Hannibal, né, quase como se estivesse competindo, né. E é interessante isso daí, né, essa questão de competição, né. Dá para fazer a leitura, afinal é outro assassino também, né. Então você vê que tem um momento que ele consegue sair, ganha, né, naquela natação toda do Hannibal, e ele sobe na beirada da piscina, e quando o Hannibal olha para cima, sai da água, olha para ele dispara um dardo com tranquilizante, né. O final do episódio vai ser meio isso, né, você vai ter o Hannibal numa cena que é quase... Parece aquela imagem de São Sebastião, de certa maneira. É uma cena muito bonita, até se for parar para pensar. Né? Dentro do que se pode chamar como beleza, a beleza do horror também, né? Porque também é belo, né? De certa maneira, né? Então você tem aqui o Marcos está comentando, eu nem respondi, Marcos, desculpa. O Sheldon ficou com maus bofs. Maus bofs, coitado. Ele é... Eu acho que quem ficou com os bofs ruins dele foi o cara que tirou. Mas aqui, então, só para concluir, né, para poder falar um pouco também das minhas impressões sobre o episódio. No final, vamos colocar assim, é quase um grande finale, né? Você tem uma cena impressionante, porque é a primeira vez que isso acontece, é que o Hannibal está preso, né? Ele tá com uma corda no pescoço, seminu, na verdade, molhado, com a ponta do pé em cima de um balde que está quase se virando, e você vê que ele está ali conversando com ele, tem muito sangue, ele está se esvaindo em sangue, o Hannibal Lecter, né? E o Matthew começa a conversar com ele e fala assim, você acordou, né? Que bom, porque eu tenho umas perguntas para fazer para você, antes que você morra, né? Aí ele falou assim, ele até fala assim, acho bom você responder, porque você daqui a pouco está se esvaindo em sangue e não vai conseguir falar mais nada. Aí ele faz algumas perguntas para o Hannibal. Ele faz uma primeira pergunta, ele fala assim, você saiba que eu sei fazer a leitura de quando a pessoa está mentindo. Quando a pessoa está mentindo, a pupila ela fica dilatada, né? Porque a pessoa está tentando pensar em alguma coisa mentirosa para poder responder, né? Aí o Matthew pergunta pro Hannibal, fala assim, você é o assassino de Chesapeake? Aí o Hannibal não responde, mas a pupila dele mostra pra gente ela bem dilatada assim, né? Aí ele dá risada, né? O Matthew fala, interessante, né? Como é que você estar no lugar? Ele faz uma pergunta meio assim, tua vida tá por um fio. Como é que tu tá se sentindo, né? Nessa posição, né? Você que matou tantas pessoas, né? E tal, porque aí o Hannibal pergunta, quem mandou você fazer isso? Ele dá a entender que foi o Will, né? Você tá querendo fazer isso porque você acha que o Will
o Will é igual a você, né? O Will é um psicopata. Ou é o próprio Metzel que fala isso, né? Que o Will é um psicopata, que ele crê. Aí o Hannibal fala, você está enganado em relação ao Will. O Will não é um psicopata. O Will, ele tá querendo me atingir, mas ele não é um assassino, né? Porque ele tá pensando, o Metzel, que é uma espécie de... ele tá ajudando o colega psicopata dele, né? Mal sabia ele que ele tá matando um outro psicopata. Agora ele já sabe, né? Aí eles até têm um diálogo, assim, ele pergunta se é interessante, né? O Metzel fala pro Hannibal Lecter. O que você acha que você come as suas vítimas para quê? Para você pegar um pouco da essência deles, né? Será que agora você vai morrer e as pessoas vão achar que eu sou o assassino, né? O estripador de Chesapeake, né? Aí o Hannibal fala para ele, só se você me comer, né? Aí ele dá risada, né? O Metzel, né? Nesse meio tempo, né? A gente descobre que o Jack e a Lana, eles rastrearam o celular do Hannibal, né? E eles já estão chegando ali naquele local, que é um local de natação, mas está vazio, e a gente descobre que o Hannibal e esse cara, esse enfermeiro psicopata, eles estão meio que num vestiário, sabe? As paredes são de um mármore impressionante, parece que eles estão quase numa cena de um quadro, sabe? Parece o céu, assim. Parece que o Hannibal parece um São Sebastião, né? Eu tô falando que parece muitas vezes, né? Um São Sebastião, assim, naquela posição que ele tá. É tão interessante, né? Como eles têm decisões curiosas, né? Relacionadas aos figurinos, a tudo, né? Tudo tão criterioso, tão bonito, né? Mas aqui você tem ele chegando, aí você vê que vai ver chegando a Alana Bloom e o Jack Crawford, e aí ele chega na porta, né? E quando ele chega na porta, ele vê a cena, né? Do Lecter na ponta do pé, quase assim, morrendo ali, porque tá perdendo sangue, e o cara ali, o Metzel, olhando, né? Aí o Hannibal dá um berro, fala, ele tá armado. E realmente ele estava armado, né? Mas acho que era com uma faca, né? Que ele estava armado. E o Lecter, não sei porquê, né? Ele vai dar um tiro e o cara cai no chão com tudo, né? Quando o Metzel cai, eu achei isso divertido no sentido porque tá aí alguém que não se deixa, né? Na hora que ele cai, tá caído, tomou um tiro, a gente não sabe ainda, não recordo se é um tiro fatal ou não. Ele chuta o balde do Hannibal, pro Hannibal se enforcar, né? Ele fala, eu vou morrer, mas pera aí que você vai morrer também. E o Jack Crawford sai correndo, suspende o corpo do Hannibal, né? E berra pra Lana, chama a ambulância, ela sai correndo, né? Então ali você tem ali umas imagens, até tem um mix de imagens, sabe? Do Will na cela, né? Uma pia se enchendo de sangue, né? E é muito interessante, assim. Aliás, esse episódio, ele tem muito disso, né? Essas transições curiosas. Até no momento, no comecinho do episódio, no comecinho mesmo, quando o Hannibal tá fazendo aquela comida maravilhosa pro Jack, né? Que é essa comida chiquérrima e tal. Você vê que no contraponto disso tá o Will recebendo uma bandeja de uma gororoba, né? De hospital psiquiátrico, né? Uma gororoba, uma comida horrorosa que ele até recebe deste enfermeiro Metzel, né? E tal, e olha assim, né, pra bandeja, e você pensa, putz, né, olha o contraste disso, né, o Jack comendo uma refeição maravilhosa ali com o próprio Hannibal Lecter, enquanto o Will tá comendo aquela coisa que parece uma lavagem, né. Então o episódio meio que termina, né, assim, dessa maneira, né, com o Hannibal sendo, pela primeira vez, quase uma vítima, né, de um outro serial killer, né, isso é muito interessante, porque se vocês recordam ali no começo da temporada, tem uma cena do Hannibal lutando com o Jack, e olha que eu vou te falar que ele tá dando um pau no Jack, que é um cara enorme, né? Enorme. Que é o que acontece no final dessa temporada, né? Acho interessante como a série, logo de cara, ela já entrega o que vai acontecer no final, né? Porque você não sabe, né? É aquele papo do spoiler, acho até interessante. Estava olhando o chat aqui. Acho até interessante que, assim, as pessoas realmente falam do spoiler. Você já sabe o que vai acontecer. Mas entre o ponto A e o ponto B, né? Então, realmente, é interessante o que o Bryan Fuller resolveu fazer aqui, de falar o que vai acontecer no final. Claro que não tem tudo o que vai acontecer no final, mas tu já tá sabendo,
Se sabe que o Hannibal vai ser descoberto, né? Então eu achei muita coisa interessante nesse episódio. A participação da Fred Lounds, né? Que é interessante a maneira como ela mostra ter alguma consciência, né? Alguma questão de solidariedade, né? De chegar para o próprio Jack Crawford e falar para não entrar, falar ali dentro tem uma pessoa que é um dos seus, né? Então ela mostra ter uma gentileza, né? Coisa que a gente acha que ela não tem, né? Muita ética. Inclusive quando porque vai ter uma conversa aqui no episódio quem pede é o Hannibal, né? O Hannibal pede pro Chilton, né? Para conversar com o psicopata lá, esse cara aí, o Gideon, né? E ele conversa, é aí que o Chilton escuta, né? Toda a análise do cara, do psicopata que tá preso lá, né? Que não morreu, falando pro Hannibal assim, o Chilton quer ser você, ele te inveja, não sei o quê. E quando ele está saindo, né? A Fred Lounds até surpreende ele tirando um monte de fotos, que faz uma referência ao próprio filme, né? Do Dragão Vermelho, que eu recorde, né? Deixa eu ver aqui. Né? E a questão aqui da morte da Beverly, né? Que as pessoas ficaram chateadas, a própria atriz também ficou chateada, né? Porque teve algumas alterações de roteiro. Primeiramente, essa personagem da Beverly, ela seria dela a orelha que o Will, né? Seria que o Lecter colocaria dentro do estômago do Will, que ele vomitaria. Não seria da Abigail, né? Que ele vomita naquele episódio, os Savoreus, né? Ou seja, então ela morreria antes. Só que se você for analisar pela questão dos livros, a Beverly, ela só morre depois ou durante, que eu lembro, né, porque pelo que o pessoal comenta, a investigação da Fada dos Dentes, né? Que é uma coisa que vai ter na próxima temporada, que eu recorde. Então você tem aqui uma alteração, né? Então talvez tenha sido por isso também que tenha feito essa... sei lá, a atriz ficou chateada, né, e tal. E até contei uma curiosidade, não sei se eu contei no episódio anterior. Se eu contei, me desculpem, né, que para fazer aquela prótese dela, ela falou que foi muito trabalhoso, né, foram muitos dias e tal, né. Então ela deu umas entrevistas depois, falou sobre isso, né, lamentou ter saído da série, né, ela achou que a personagem dela era muito inteligente para ela morrer daquela maneira, que ela achou meio desinteligente o jeito que ela morreu. E aí a pessoa que entrevista ela pergunta, né, fala assim, e o que é a questão do corpo, né? Porque tem toda aquela prótese, né, dela que foi feita com uma trabalheira e tal. Você não tinha curiosidade, perguntam para ela, de ter ficado com uma lembrança? Aí ela até fala assim pro repórter, fala, nossa, credo, cruz credo, eu vou querer uma porcaria dessa, né? Um negócio horrível daquele, né? Tipo, um pedaço meu fatiado, né? Já pensou que horror, né? Isso é uma das coisas aqui. Também tem uma questão aqui, porque se você recorda, porque é uma menção que a série não pode fazer, são coisas da Clarice, do Silêncio dos Inocentes, então a série menciona, ela se embasa muito nas coisas relacionadas ao Dragão Vermelho, né? Então aqui esse personagem, o Metzel, ele faz uma relação com o personagem do Barney, né? O Barney era aquele enfermeiro que cuidava do Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes, que é um cara que depois, né, se descobre na continuação, né? Que tem o filme depois do Dragão Vermelho, que ele ficava vendendo nesses fóruns aí coisas do Hannibal Lecter, de assassinos, né? É uma memorabilia, né, o nome disso. E ele ficava vendendo para poder ganhar um dinheiro. Aqui, mas o Barney, né? A gente descobre que o Barney é Barney Matthews, né? Então esse Matthews aqui desse episódio, que é esse serial killer, ele é meio que o Bryan Fuller gosta de fazer um contraponto, né? Porque enquanto o Barney era um cara bom, gentil, né? Que até colaborou com a investigação, com a Clarice depois e tudo, aqui ele é um psicopata, né? Mas é uma referência, né? Uma coisa assim que o fandom, né, ficou depois até comentando, será que esse Barney não é malvado? Né? Será que na verdade ele é um cara malvado e a série está querendo dar a entender isso daí? Então é interessante essa questão toda aqui do Barney, né, e desse assassino, né, que eu não sei se é um serial killer na real, né, que é um assassino. Ele é o assassino da semana, com toda certeza, né.
Então aqui você vê que essa coisa que a série colocou, que eu acho interessante como o Bryan Fuller faz esse mix, né? Ele pega as histórias dos livros, ele pega histórias dos Cento Inocentes, mas ele altera, né? Vamos lembrar que a Clarice apareceu aqui, mas apareceu de uma outra maneira, né? Como um outro personagem. Aqui o Barney, né? Entre aspas, aparece também. Então é curioso aqui como a série vai colocando essas questões e transformando, porque tem ótimos roteiristas, né? Bom, aqui então você tem também uma outra menção, essa pose de crucificação que o Hannibal está, né? Ele está com o pescoço na corda, com os braços presos, diz que está fazendo uma referência àquele personagem, o Mason Verger, né? Que ele mantém o Hannibal prisioneiro, transporta ele para ser devorado pelos porcos, né? Isso aí não é spoiler para quem assistiu, né? E você vê que aqui é uma menção. Eu achei que estava uma parada mais para São Sebastião, né? Aquela figura dele cravejada de flechas, né, e tal. Eu sei que o episódio foi ótimo, assim, sem palavras. Continua altíssima a qualidade da série, né? E você, como eu sempre falo, eu me controlo para não assistir tudo. Então eu estou acompanhando lentamente aqui junto com vocês. Então foi um episódio fantástico, assim, o que tem o jeito como a série coloca esse negócio do Will, ele está se transformando numa coisa pior, né? Que eu acho que até por isso depois o Will vai ter que é aí que vai entrar Clarice, né? Ele vai se afastar de tudo, se afastar da polícia, porque ele está se transformando em algo que ele não quer ser, né? Então ele está começando a utilizar métodos que ele vai se arrepender disso, né? Então essa maldade que está em torno dele, né? E a raiva por não poder fazer nada, ele está se sentindo impotente, ele está começando a fazer coisas como mandar alguém matar o Hannibal, né? Coisa que eu creio que antes ele quisesse realmente que o Hannibal fosse desmascarado e preso, né? E responsabilizado pelos crimes, né? Mas ele está vendo que o Hannibal só faz coisas assim que acabam beneficiando ele, na verdade, né? Então esse aqui, eu vou deixar aqui rolando um pouquinho os slides, né? Para vocês verem aqui. São cenas muito interessantes. Eu achei que são... Isso aqui são prints que eu acabei tirando, assim. E referente à menção aqui da Cela, né? Que é um filme muito bonito. Se vocês não assistiram... Agora a gente está numa época boa, que já tem várias versões. Eu não sei onde é que... Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar um Google aqui. Não custa, né? Não tem pressa, né? Mas esse filme, A Cela, eu queria ver se está passando em algum lugar, em algum streamer, né? Para vocês poderem assistir. Porque realmente é um belíssimo filme, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Tem disponível na Amazon Prime Video. Você tem que alugar, né? Porque a Amazon tem isso. Você também pode alugar os filmes, né? A R$ 7,90, não é um valor muito alto. E na Apple TV também, mesma coisa, lá, R$ 7,90, né? É um belíssimo filme. Eu não sei se tá em Blu-ray ou 4K, essas, né? Porque hoje em dia eu sei que já tem versões de qualidade altíssima e vou falar que é um filme inacreditavelmente... Tem gente que não gosta muito da história, acha que a história é um pouco básica, assim. Ela tem um excesso de primor no visual e no roteiro ela é meio fraquinha. Eu acho uma ótima história. É um filme dirigido pelo Tarsin Singh, que ele é um diretor que tem uma visão, nossa, da estética muito curiosa. Os filmes dele são todos poemas visuais, sabe? O Tarsin Singh, ele pode até ter uns roteiros meio assim, qualquer coisa, tipo aquele lá dos deuses lá, aquele filme lá meio trash, mas é visualmente lindo. E vamos lembrar que tem a questão não tô lembrando o nome dela, Eiko Ishioka, não vou lembrar, se eu estiver errando vocês me perdoem, né? Mas a Cela tem os figurinos dela. E ela é famosa, ela já falecida, né? Por ela ter uns figurinos tão primorosos, né? Por exemplo, Drácula de Bram Stoker, que é um filme maravilhoso, lindo, né? Há pouco tempo atrás fez, sei lá, 30 anos, né? Acho que sim, né? É um filme que a beleza do filme tem muito a ver com a questão do figurino, que o que o pessoal não tinha de grana para fazer, para investir de efeitos e tal. O filme tem efeitos, né, e sobreposições bonitas.
foi utilizado figurino criado por ela. E no filme A Cela, alguns figurinos, principalmente a armadura do Drácula, foram reutilizados no filme A Cela. Então, um filme tão bonito, tão bonito. Aquela entrada do Demon King, né? Que quando ela encontra o serial killer, ele é um cara frustrado, é até interpretado pelo Vincent D'Onofrio, de uma maneira maravilhosa, né? Que ator que é o Vincent D'Onofrio, né? E ele está aqui, um cara que está em coma, frustrado, visivelmente, mas na cabeça dele, nos sonhos dele, ele é um rei demônio, ele é uma figura fáustica mesmo, uma figura terrível. Tem um momento na sala, quando ele levanta do trono, que ela vê ele pela primeira vez, ele levanta do trono, ele tem uma capa, e você vê que ele está se levantando e toda a sala, isso é um visual tão impressionante. Todo o tecido roxo da sala, que envolve a sala, é a capa dele. Então, conforme ele vai se levantando, a capa vai saindo das paredes. É de uma beleza. Então, se você quiser, além de assistir uma série linda, como essa, rever como eu estou revendo, você reassista ao filme A Cela, que vocês vão gostar muito, né? Então é isso, eu achei que o episódio é maravilhoso. Estou curiosa para saber o que o Will, né? Como é que vai ficar a relação da Lana com o Will, porque a gente até sabe que a Lana não tem condições de ficar com ele, ela acha que ele é um cara que tem problemas psicológicos, né? Então ela não quer se envolver com ele de maneira romântica, né? Mas ela tem sentimentos por ele, como ele tem para ela. Então nesse momento que ele meio que revelou para ela o que ele fez, também eu acho que ele demonstra uma certa crueldade, assim, que ela pense que seja crueldade, né, afinal de contas, né, que ele mandou matar o Hannibal, ela fica pensando, talvez, né, creio eu, vamos ver como é que vai se desdobrar isso aí, como é que vão ficar esses sentimentos de amizade, né? Será que ela vai continuar apoiando tanto, assim, o Will? Eu acho que sim, né? Então, um belíssimo episódio, gente. A gente já tá no episódio número 5 aqui, e ele só tá trazendo beleza pra gente, né? Mas vamos aqui então aos avisos rapidinho, já que eu fiquei até bastante tempo, gente, desculpa. Né? Então, agora então o podcast, como eu falei para vocês, está saindo lá no nosso site, né? Deve sair amanhã, porque hoje eu estou um pouquinho cansada. Às vezes eu termino, já faço a limpeza do áudio, já faço a publicação, mas esse aqui eu acho que eu só vou publicar só amanhã. Então, eu tô aqui com uma luz aqui, né? Deixa eu ver, agora meu cabelo tá de outra cor, ó, não dá pra ver, ó. Mas eu tô agora com o cabelo mais claro, porque eu tô em processo de descoloração. Não tem a menor relação, só para comentar isso. Então aqui os podcasts estão saindo pelo site, tá? Por que eu tô falando isso? Porque agora a gente conseguiu colocar os podcasts do Masmorra Cine na Amazon Podcasts, né? Já tá no nosso feed, tá no Spotify, mas eu não garanto que o Spotify, o Anchor, né, e por conseguinte o Spotify, ele vai conseguir manter os nossos podcasts lá, porque eles estão derrubando os podcasts que tem qualquer música e tal, e a gente tem vários podcasts com músicas, né, que tem direitos autorais, mas essa parada de direitos autorais é um saco e, francamente, sugiro para quem está gostando, seja do podcast aqui sobre a série Hannibal, seja o nosso trabalho de pesquisa cinematográfica, se você puder, assine o feed, tá? Da gente, é feed o nome que a gente chama, mas assine, inscreva-se nos seus aplicativos de podcast, no seu celular, seja Podcast Addict, Podcast Republic, sei lá, iTunes, procura Masmorra Cine, que é garantido que você vai receber todos os nossos podcasts, seja de Além da Imaginação, seja de Hannibal. O Caô Crimes eu ainda não atualizei, preciso fazer isso. Na verdade, eu ando com preguiça de ficar revendo, sabe, refazendo essas publicações, né? Que eu passei tanto tempo mexendo com isso que eu fiquei até meio aloprada. Mas o caso todo aqui é que, por favor, se você puder, nos apoie, no sentido de também se inscrever nessas plataformas, dar uma avaliação pra gente. Eu sei que na Amazon Podcasts você consegue avaliar o podcast, falar se você gosta ou não, dar um joinha, né? Então inscreva-se, tá? Masmorra Cine. E a nossa campanha continua, nós estamos ainda em campanha
Não compramos todas as peças ainda que precisava, mas já compramos alguma coisa. Não à toa que eu tô aqui, ó, aparecendo aqui com câmera, né? Porque o meu PC não deixava nem fazer isso. Ó minha mesa lá atrás, ó, com minha toalhinha cheia de toalhinha de plástico, tudo coloridinho, que é minha mesinha de fazer artesanato, ó lá. Mas assim, então é isso, gente. Eu agradeço muito vocês terem ficado aqui comigo. Eu até demorei um pouquinho mais do que eu demoro normalmente, me empolguei, né? E tal. Então, por favor, tá? Se você não pode, como a Twitch deleta as lives, então não vai ficar aqui no futuro, fica por algum tempo. Então não esquece de dar uma acessada no podcast, que vai ter a versão em podcast, tá bom? E a gente se encontra, tá? Então no próximo festim para poder falar sobre a série Hannibal. Quarta-feira estamos aqui com o nosso caô, né? E lembrando, isso é importante, a gente está na reta final, a gente faltam 2 podcasts para a gente terminar os podcasts sobre a série clássica Além da Imaginação. E eu estou muito contente com isso daí, que é um projeto que eu tenho um apreço enorme. Eu começo a fazer ele, demora meses para terminar cada temporada. Aí a gente volta para as nossas pesquisas de cinema, né? Filmografia e tal. Então, está sendo muito legal. E a gente vai fazer o sorteio. Então, para quem puder doar para a gente, muita gente escuta o podcast, né? Então, se você puder doar para a gente, estão pedindo um valor acima de R$10. Pode ser por Pix. O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. É fácil pra caramba o Pix. Vai ter um sorteio que nós estamos fazendo, uma ilustração que o Marcos fez muito bonita e que eu vou enviar para a pessoa emoldurada, né, e tal. Então, por favor, tá? Não esquece de nos apoiar financeiramente também, né, que é importante esse apoio se inscrevendo nas plataformas, mas mais importante ainda também é você nos apoiar financeiramente, tá? E eu fico falando aqui, passando essas imagens aqui terríveis, né, no fundo. Então eu quero deixar um abraço para vocês e a gente se encontra, tá? Na próxima live aí, que vai ser na quarta-feira, 9 da noite. Tá bom? Beijoca. Tchau, tchau.